Bem-vindas, bem-vindos. Hoje não é reflexão bíblica, é uma reflexão buscando chaves de leitura para pensar temas contemporâneos. Nós já falamos de a identidade do mundo católico, já falamos do massacre na faixa de Gaza. Hoje o tema que nós propomos é a inteligência artificial. Não é um tema para a gente olhar na perspectiva da tecnologia em si, se ela pode fazer maravilhas, se é algo que encanta e seduz, ou se é algo que a gente deve ter medo ou não. A nossa proposta é de fazer uma reflexão, promover um discernimento a partir da nossa tradição do cristianismo de libertação. Para isso, o professor Jung nos propõe o tema de inteligência artificial, o não esquecer o sofrimento humano, e a teologia da libertação, que é a teologia fruto do cristianismo de libertação. Aí vocês já sabem, né? Acompanha a nossa reflexão, compartilha o nosso vídeo, se inscreve aqui no nosso canal Teologia e Capitalismo como Religião, para que a gente possa chegar a mais pessoas. Professor Jung, então a gente passa a palavra para a sua provocação da nossa reflexão. Muito bem. Antes de começar um pouco a questão específica, né? Inteligência artificial é uma das marcas do nosso tempo, ponto. Né? Assim como a revolução que acontece na Bíblia é marcado também por grandes transformações tecnológicas da antiguidade. Então, a revolução tecnológica faz parte da história. A questão específica da teologia é como é que nós vamos discernir a partir da perspectiva de Deus, que faz a opção pelos pobres para que todos possam ter vida na sociedade. É isto. Então tá. Então, começando essa questão, eu queria começar discutindo com dois autores, James Manica, eu não sei bem como é que pronuncia, ele é vice-presidente sênior de um departamento ou de uma área do Google, que chama Research, Technology and Society, e Michael Spence, que ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 2001, né? Os dois escreveram juntos um artigo na importante revista Foreign Affairs, tentando responder a uma pergunta específica. Pode a inteligência artificial reverter a desaceleração da produtividade? Sem entrar em discussão em questões econômicas mais técnicas, sabemos que o aumento da produtividade é fundamental para o processo de acumulação do capital e, portanto, do lucro dos capitalistas, acionistas e também no processo de legitimação ideológica do sistema, por meio da difusão utópica capitalista de que no interior do chamada classe média e dos que aspiram a fazer parte dessa classe média também receberão os ganhos desse crescimento. Por isso, novas tecnologias, e a inteligência artificial em particular, devem ser também objetos de reflexão da teologia da libertação. A questão é, a partir de qual ou quais perspectivas a teologia da libertação e o cristianismo de libertação podem e devem contribuir às lutas sociais. Na medida em que o aumento da automação e robotização nas fábricas diminuiu profundamente o número de operários, principalmente a partir da década de 1970, e acelerou as relações sociais de classe, alterou as relações sociais de classe, o capitalismo reelaborou os seus mitos utópicos. Isso a partir de 70 e 80. Por exemplo, assumiu o neoliberalismo, que abandona o mito de que no futuro todos participarão do banquete e apresenta publicamente o seu caráter cínico de que só os que têm mérito e, portanto, riqueza têm o direito, e que os pobres e excluídos do mercado livre são criminosos ou pecadores a serem punidos agora e para sempre. Então, essa mudança do mito do capitalismo da década de 70 para 80, esse é um tema importante, não vamos discutir agora, mas precisa marcar essa diferença.
Atualmente, com o aumento do uso da inteligência artificial nos escritórios e em outros espaços de trabalho, os estudiosos, os pesquisadores estão prevendo o aumento da desigualdade social, criação de novas e importantes tecnologias afetam relações de trabalho, a distribuição da riqueza produzida e também as suas interpretações culturais, incluindo a visão religiosa. Sempre foi assim na história da humanidade. Por exemplo, não se pode entender os fatos e as transformações importantes que ocorreram na Bíblia sem compreendermos as transformações tecnológicas subjacentes. A grande diferença é a velocidade e o impacto dessas transformações no mundo atual, especialmente com a inteligência artificial. E como não podemos não acontecer, em torno da inteligência artificial há muitos mitos a favor ou contra. Mitos são sempre narrativas que impactam na compreensão da sociedade do que é ser humano, ou que poderia e deveria ser humano, e com isso o que é ou deveria ser a história. Diante das grandes crises atuais, a profunda desigualdade social e a crise ambiental, o mito de a inteligência artificial ser capaz de realizar o sonho do transhumanismo ou da criação de um ser humano pós-humano, isto é, o mito de que seres humanos, a elite, os que têm mérito, riqueza e poder, podem superar a sua condição humana e se tornar pós-humano, ou em linguagem medieval, um ser sobrenatural. Então, esse mito tem o papel de nos escapar da realidade, ou de nos fazer esquecer da realidade da crise. Mais do que isto, esse mito tem o papel de nos fazer esquecer dos sofrimentos dos pobres e das vítimas. Os autores do artigo que comentei acima afirmam, abrindo aspas, o desenvolvimento da inteligência artificial atingiu um momento crucial. O enorme potencial da tecnologia para trazer enormes ganhos humanos e econômicos, mas também para causar danos muito reais. Esse potencial está a tornar-se cada vez mais evidente. Pulando um pedaço, ele diz, sem uma orientação eficaz, as inovações da inteligência artificial poderiam ser desenvolvidas e implementadas de forma que simplesmente ampliasse as atuais disparidades econômicas, em vez de trazerem uma economia global fortalecida para as gerações vindouras. Fecha aspas. Esse é o tema que os dois autores colocam sobre os efeitos do aumento da desigualdade social a partir do desenvolvimento da inteligência artificial. Então, a expressão fundamental dessa citação é, entre aspas, orientação eficaz. Fecha aspas. A chamada inteligência artificial é uma máquina ou um padrão aglutinador, aglutinam muitas máquinas e muitos dados, mas essa inteligência artificial não é capaz de criar explanações, explicações. Mais do que isso, como afirmam Chomsky, grande intelectual, e seus companheiros num artigo, A Falsa Promessa do ChatGPT, ele diz, abre aspas, a inteligência consiste não apenas em conjunturas criativas, mas também em crítica criativa. O pensamento de estilo humano baseia-se em explicações possíveis e na correção de erros.
um processo que limita gradualmente as possibilidades que podem ser consideradas racionalmente. Mas ChatGPT, que é a expressão mais visível do uso da inteligência artificial, então ChatGPT e programas similares são, por definição, ilimitados no que podem aprender, ou seja, memorizar. Eles são incapazes de distinguir o possível do impossível, entre aspas. Uma explicação rapidinha. As pessoas estão encantadas com inteligência artificial porque pensam que inteligência artificial é capaz de criar conhecimento ilimitado. Pode aprender tudo. E o que esses autores estão fazendo, o problema da inteligência artificial é que é incapaz de distinguir o que é possível do que é impossível. Então, essa é uma chave importante. Achar que vai ter conhecimento ilimitado pressupõe que você não faz distinção entre o que é possível de conhecer e o que é impossível de conhecer. Voltando, né? Então, um dos motivos de cairmos nas tentações dos mitos idolátricos é exatamente a promessa de realizar no interior da história o que é impossível. Isto é, a negação da distinção entre o que é possível e o impossível. E é em nome da promessa da realização de um desejo infinito, impossível, é que se justifica e exige sacrifícios de vidas humanas. Essa aprendizagem da distinção entre o possível e o impossível só ocorre em pensamentos críticos capazes de reconhecer os limites da realidade humana e natural, e entre seres humanos abertos ao ouvir e ver os sofrimentos de outros seres humanos. Essa relação entre a razão científica, social e natural. B, o pensamento crítico ético, que faz a distinção entre sofrimentos aceitáveis e não aceitáveis. São sofrimentos que devem ser superados. E o C, a sensibilidade frente aos que sofrem, é que nos leva a sair do nosso mundo egoístico a uma espiritualidade, né? Esse movimento da espiritualidade, sair do mundo egoístico, ser capaz de ter um pensamento crítico frente a esse mito do conhecimento ilimitado. Essa relação e essa contribuição é o que pode ser a contribuição da teologia da libertação hoje. Então, resumindo, então, diante desse mito de que se pode resolver todos os problemas, pode conhecer todas as coisas, a contribuição da espiritualidade, da teologia da libertação ou do cristianismo é aprender a diferença entre o que é possível e o que é impossível, e a partir do limite do que é possível e impossível, estar aberto ao sofrimento das pessoas, para que a gente possa, a partir da diferença, elaborar caminhos possíveis da diminuição ou da superação do sofrimento. É isso, Alan. Bem, Jung, aqui a gente tem você termina a sua reflexão com 3 elementos que merecem ser aprofundados. Fica aqui o convite para quem está nos acompanhando a pensar o tema da inteligência artificial a partir da nossa tradição. E aí, então, olhar para a relação da razão científica como social e natural, o pensamento crítico ético e o sofrimento, né? O convite não é ser contra ou a favor da inteligência artificial, não é essa a pergunta. Quais são os impactos que isso gera sobre a vida humana, o que pode nos provocar? Destaco, gente, o que o professor Jung diz de não esquecer o sofrimento dos pobres. É a exigência que nos faz olhar para a realidade, cujos maiores desafios à vida humana hoje é a desigualdade social e a crise ambiental. Esses são os 2 grandes desafios que se colocam, e a nossa pergunta é:
de que maneira a inteligência artificial permite a vida mais humana, ou, ao não conseguir distinguir o que é possível ou não é possível, podem potencializar a exigência de maiores sacrifícios, né? Então, a inteligência artificial, além de criar, ela deveria ser capaz de criticar e transformar, mas me parece que isso por enquanto, nunca vai ser. Tarefa da humanidade, né? É isso? Muito bem. Entendi que nós vamos parar por aqui, nosso tempo acabou. E entre as provocações para pensar a realidade, nós já temos outros vídeos, tem a sequência sobre as reflexões bíblicas. A gente pede que você nos ajude divulgando aí nos seus grupos de WhatsApp, ou escrevendo um comentário aqui embaixo, ou se tornando lá no sininho no nosso canal. Tudo isso ajuda para que reflexões da nossa tradição alcancem mais pessoas. Obrigado, Jung. Até a próxima.